Olá, crianças! Eu sou a professora Eliane Medeiros e juntos nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a disciplina de língua portuguesa, né? E o conteúdo que faz parte dessa disciplina que será estudado hoje é sobre notícias. E como vocês sabem, os elementos que fazem parte, que compõem esse gênero textual notícia, certo? Nós já estudamos que esse texto, né, notícia, esse gênero textual, ele é formado por alguns elementos que são, vocês se recordam? Nós estudamos na aula anterior. Será que vocês conseguem se recordar desses elementos que nós estudamos, né, que nós abordamos na aula anterior? Se vocês não conseguem, nós vamos relembrar, vou relembrar direitinho, para que vocês possam lembrar, né? E nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre eles, certo? Então, os elementos que fazem parte desse gênero textual é a fotolegenda, e é por isso que na aula anterior eu mostrei para vocês uma foto, né? E depois nós vamos estudar hoje a manchete e o lead da notícia. E aí vocês podem me perguntar, mas o que é tudo isso? A gente vai estudar e entender direitinho através de uma notícia propriamente dita, que nós vamos fazer a leitura para que vocês possam entender direitinho, certo? Então, olha só, aqui no cartaz nós vamos fazer a leitura, e aí vocês podem observar como um todo o cartaz, e é uma notícia que foi tirada de um jornal, né? E aí, a primeira coisa que nós vamos observar é que a notícia, como vocês sabem, ela é formada, ela compõe alguns elementos. Nós já estudamos que existe fotografias, né? Fotos. E além da foto, nós temos legendas. E por que isso? Vocês já sabem que a fotografia é um registro e ela serve para ilustrar, né? E eternizar momentos. E além disso, por isso que sempre tem a foto e a legenda. Então, um dos elementos que fazem parte da notícia é a fotolegenda, que nós já estudamos. E aqui nessa notícia nós temos duas fotolegendas com duas legendas bem abaixo, ou seja, duas explicações curtas, não é? Que nos dá a entender um pouco mais sobre a fotografia que está sendo apresentada. Mas agora nós vamos com a manchete. O que exatamente é a manchete? A manchete da notícia, né? Esse próximo elemento é o título da notícia. E aí nós vamos fazer a leitura e eu vou explicar e mostrar para vocês identificar exatamente onde está a notícia, a manchete dessa notícia, certo? Vamos lá fazer a leitura? Bora lá! Esporte, 21 de setembro de 2018. Esporte é fonte de inclusão para jovens com deficiência. No Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, conheça Felipe Amorim, 17 anos, e Samuel de Oliveira, 13 anos. Aproximadamente 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência no Brasil. De acordo com pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Felipe Amorim, de 17 anos, e Samuel de Oliveira, de 13 anos, encontraram no esporte uma maneira de superar algumas limitações da deficiência física. Conheça a história deles. Neste dia 21 de setembro, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Felipe estuda em uma escola comum e afirma que não há receio em conviver com seus colegas de classe, mas que percebe preconceito na rua. No meu colégio, nunca sofri bullying. Já estudo lá há 7 anos e a relação sempre foi boa.
mas na rua a gente percebe os olhos, diz. Nadar é uma das atividades favoritas de Samuel de Oliveira, de 13 anos, segundo o depoimento de Edna de Moraes, professora do garoto. Em um vídeo, ele tem um grande futuro como atleta paralímpico. Samuel, que não tem braços, treina há 3 anos no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, incluindo a modalidade de nado sincronizado. A instituição promove competições entre os atletas anualmente. Sobre os campeonatos, há hora de uma travada, mas consigo, garante ele. Ele conta também o quanto gosta de jogar videogame com os pés e se diz independente na maior parte do tempo. Ambos têm ligação com a organização não governamental, ONG, Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. Felipe faz terapia no instituto e já recebeu doações de próteses de lá. Fonte, Jornal Joca. Então, essa é uma notícia e é uma parte da notícia, porque é uma notícia bastante extensa. E a gente trouxe só um fragmento de toda essa notícia para nós estudarmos alguns elementos que fazem parte da notícia, certo? Então, a gente já sabe, já estudou sobre a fotolegenda, né? Essa que vocês estão vendo. Essa primeira fotolegenda, né? Que é do Felipe Amorim, certo? Que tem 17 anos e ele é deficiente físico, né? E nós temos o Samuel de Oliveira e a legenda bem baixa, ou seja, a explicação. Agora nós vamos para a manchete, onde está exatamente a manchete que representa, que faz parte dessa notícia. Vamos lá. A primeira, a manchete, ela aparece exatamente bem no começo da notícia. E sempre a manchete é o título, né, da notícia, ela aparece sempre com letra bem visível, com letras grandes, né, graúdas, com o objetivo de atrair e chamar a atenção ao público leitor. Então, a manchete desta notícia é esta, que nós podemos fazer novamente a leitura. Esporte é fonte de inclusão para jovens com deficiência. Então, essa é a manchete da notícia. E aí vocês podem perguntar, mas essa escrita, essa frase que está bem abaixo, né, da manchete, o que exatamente é? Então, essa frase é, na verdade, o subtítulo. É uma explicação a mais à manchete. Nós podemos fazer a marcação para que vocês possam entender um pouquinho mais. E nós podemos também fazer uma nova leitura. Vamos lá? No dia da luta da pessoa com deficiência, conheça Felipe Amorim, de 17 anos, e Samuel de Oliveira, de 13 anos. É isso mesmo. Então, nós já aprendemos alguns elementos que fazem parte da notícia, que são as fotolegendas, né? Como mostra as duas fotos, e a explicação bem abaixo, né, da imagem. Nós temos a manchete, que é o título, com letras bem grandes, bem graúdas, visíveis, né, atrativas ao público leitor. Nós temos o subtítulo, não é?
que ajuda ainda mais a entender o que realmente vai o assunto da notícia. E aí nós temos mais um elemento. Que elemento é esse, gente? Nós temos o lead da notícia. Então, nós vamos observar agora o lead dessa notícia. E o que é o lead dessa notícia? Né? Qual é o objetivo principal desse elemento da notícia? É dar ao leitor as informações importantes já no primeiro parágrafo da notícia, certo? Então, observem aqui, bem no primeiro parágrafo da notícia, e aí nós podemos fazer a leitura para fazer uma marcação, para vocês entenderem com mais facilidade, certo? Então, vamos lá. Felipe Amorim, de 17 anos, e Samuel de Oliveira, de 13 anos, encontram no esporte uma maneira de superar algumas limitações da deficiência física. Conheça a história deles neste dia 21 de setembro, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, neste primeiro parágrafo, eu vou fazer a marcação. Ele nos ajuda, nos dá um entendimento do que a notícia na íntegra vai abordar. Então, a gente já sabe que esta notícia, né, que tem a manchete "Esporte é fonte de inclusão para jovens com deficiência", vai abordar a história desses dois garotos, né, que avançaram, que tiveram a oportunidade do esporte, de mudar a vida deles, por eles serem deficientes. Então, é isso que ela vai abordar. E aí, a gente sabe, como eu já disse para vocês, que essa notícia é uma notícia bastante longa. No entanto, a gente trouxe um fragmento, mas vocês podem sim acessar, né, através da fonte aqui, né? E vocês vão poder visualizar e fazer a leitura de toda essa notícia, certo? Porque a gente também, além das fotolegendas existentes na notícia, da manchete e do lead da notícia, nós também temos que observar alguns outros pontos importantes existentes no jornal, na notícia. Então, aqui, por exemplo, a gente observa a data, né? Que foi dia 21 de setembro de 2018, certo? A gente observa a fonte, né? A fonte do jornal, da notícia, né? Ou seja, de onde essa notícia foi tirada. Então, a gente aprendeu na aula de hoje sobre notícias e os elementos que compõem a notícia, que são fotolegendas, manchetes e leads de notícias, né? Ou seja, um parágrafo importante que dará ao leitor sobre o que o texto, a notícia vai expor, vai apresentar na notícia como um todo, certo? Se vocês quiserem acessar essa aula, aprender um pouquinho mais, vocês podem acessar a plataforma Eduque, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais, criança. Tchau!